Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa Tangioni e tá começando o primeiro vídeo aqui desse canal. E nada melhor do que começar esse canal já com um vídeo muito especial, que é um vídeo contando, relatando um dos dias mais marcantes da minha vida, que é o parto da Liz. Então vamos lá? Mas antes, eu gostaria de te pedir, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguma amiga grávida, ajude uma mãe que tá começando aqui agora, tá bom? Então bora lá. Bom, eu tenho dois filhos, o Benício, de 3 anos, e a Liz de 2 meses. Só para vocês entenderem, o parto do meu primeiro filho foi cesárea, há 3 anos atrás, ele nasceu em maio de 2019. E foi cesárea não porque eu queria, então vou explicar para vocês brevemente, só para vocês entenderem, o decorrer de tudo, o porquê também que eu queria tanto parto normal. Enfim, no parto do Benício, na gravidez do Benício, a gravidez em si foi tranquila, só que eu escolhi uma médica que ela não me apoiava no parto normal. Ela inclusive falava que nem todas as mulheres conseguem parto normal. Ela fazia vários comentários assim, tentando fazer com que eu mudasse de ideia, que eu optasse pela cesárea. Mas em todo momento eu tava falando que eu queria parto normal, inclusive eu tinha doula na época. Tudo pra me ajudar a ter realmente o parto normal, o tão sonhado parto normal. Mas quando eu tava de 39 semanas da gravidez do Benício, eu fui uma consulta de rotina e aí a médica no exame de toque, ela começou a doer bastante, Daí eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo? Dela, eu tô fazendo um leve descolamento da membrana, que é pra você entrar em trabalho de parto mais rápido. Na hora, assim, eu fiquei em choque, porque eu não esperava isso, ela não me avisou que estava fazendo isso, e eu saí de lá, assim, sem conseguir falar nada pra ela, tanto é que foi a última vez que eu vi ela na minha vida. E eu saí do consultório já sangrando, que era o tampão mucoso saindo junto com o sangue, mas era uma quantidade muito grande, e com muita cólica, muita dor. E aí nisso eu fiquei uns 4 dias sentindo muitas dores, mas não entrava em trabalho de parto, não ficava ritmado, não dava pra medir as contrações. E aí, depois de 4 dias sentindo muitas dores, eu resolvi ir pro hospital. Falei pro meu marido, eu não aguento mais. E nisso eu já tava prestes a completar 40 semanas, Eu ia completar as 40 semanas no domingo e isso era no sábado, quando eu fui pro hospital. E aí eu conheci o médico que fez o parto do Benício, que ele era o médico plantonista. E ele falou assim, olha, ele fez o exame de toque, ele falou assim, olha, você tá com 2 centímetros de dilatação, e eu já tava com 2 centímetros de dilatação já tinha um tempo, então eu não estava em trabalho de parto. Ele falou assim, e você tem 3 opções. Uma é esperar, e ir pra casa e esperar você entrar em trabalho de parto. Outra opção é induzir o parto normal, ou então você fazer uma cesárea. Mas como eu já não tava mais aguentando aquelas dores e estar grávida, enfim, quem tá no finalzinho aí me entende, eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, me corta. Então naquele momento eu esqueci de tudo que eu queria. Eu só queria que passasse logo, assim. E aí, graças a Deus, foi tudo tranquilo, a cirurgia, a cesárea. Eu tinha um pouco de pavor em relação à anestesia, mas foi tudo tranquilo. Eu me recuperei bem. Porém, quando eu engravidei da Liz, eu busquei informações para saber se eu poderia ter um parto normal. E aí eu vi que como eu tinha tido só uma cesárea, tipo, não era indicação de ter outra cesárea, que eu podia sim optar por um parto normal. Então eu resolvi ter um parto normal e falei que eu queria de todas as formas ter um parto normal. E aí eu optei pelo médico que fez o parto do Benício, de ter o pré-natal com ele, E aí a gravidez da Liz foi bem conturbada, bem diferente da do Benício. Eu senti muitas dores, eu vomitei até o final, assim, foi punk. Eu passava mal, assim, direto. E aí quando eu tava no final da gravidez, quando eu tava com 36 semanas, eu comecei a sentir muita dor.
uma dor muito forte atrás, assim, e vinha pra frente. E aí eu mandei mensagem pra minha amiga, que é doula, aí ela falou assim, Lari, toma um remédio e vai pro chuveiro. Aí eu tomei o remédio pra dor, né, que grávida pode tomar, e fui pro chuveiro. E fiquei lá mó tempão, a dor amenizou, e quando eu saí do chuveiro eu já nem tava mais sentindo dor. E aí não voltou mais essa dor. Aí eu falei assim, bom, não era trabalho de parto, mas era uma dor surreal, eu cheguei até a chorar, assim. Na semana seguinte eu fui fazer os últimos exames de urina e de sangue. E aí no exame de urina deu que eu tava com um cálculo renal. Então aquilo que eu tava sentindo era cólica de rim e não trabalho de parto, né? Enfim, daí passou 2 semanas, quando eu tava com 38 semanas, mais precisamente, né, 38 semanas e 3 dias, foi de terça para quarta, isso no dia 23 de agosto, né, pra quarta-feira, no dia 24, eu comecei a sentir umas cólicas menstruais, e cólica de menstruação mesmo, eu tava dormindo, 1 e pouco da manhã, e aí começou a sentir um leve incômodo, assim, não era uma dor muito forte. Aí eu acordei, daí já liguei o meu sinal, já liguei uma anteninha assim, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Só que assim, gente, não tive queda de tampão mucoso, não tive barriga baixa, minha barriga tava mega alta. Então, nada que indicasse que eu tava próximo do trabalho de parto. Enfim, aí eu comecei a sentir umas dores, eu falava assim, isso não é trabalho de parto. Aí eu peguei e baixei o aplicativo de contração, né, pra tentar medir as contrações. E aí eu media, só que assim, vinha uma contração forte, uma dor, uma cólica, né, eu ainda não sabia que era contração aquilo. Vinha uma cólica forte, depois uma cólica fraquinha, aí passava meia hora, vinha outra, uma coisa assim que não dava pra medir, assim, né. Aí eu falei, ué. Enfim, aí eu resolvi ir no banheiro. Porque eu lembrei da doula, que ela falou pra eu ir pro banho, que amenizava a dor. Aí eu falei assim, bom, banho não vai fazer mal, né? Então vou pro banho. Aí eu fui pro banheiro, fiquei debaixo do chuveiro, eu ficava agachando debaixo do chuveiro, na água bem quente, deixava cair assim nas minhas costas. E aí a dor cessou por completo. Não senti mais dor. A gente tá um barulho aqui porque eu moro no primeiro andar, então dá pra ouvir tudo. Enfim, e aí a dor cessou. Mas eu fiquei no banho, acho que 1 hora mais ou menos. E quando eu saí do banheiro, isso era umas 4 horas da manhã, eu peguei e falei, vou dormir, vou aproveitar pra dormir porque a dor cessou. Aí quando foi umas 5 horas mais ou menos, veio uma dor, uma cólica muito forte, mas muito forte. Que eu não sei explicar aquela cólica. Aí quando veio aquela cólica, eu falei assim, não vou aguentar ter parto normal. Tipo, pra mim tá tudo muito fraco, mas aquela cólica foi assim, surreal. Aí eu peguei e mandei mensagem pro meu médico, falei, doutor, eu tô com muitas dores e eu vou pro hospital daqui a pouco. Se eu não tiver dilatação, eu vou querer cesárea. E aí, obviamente, ele não me respondeu, porque ele tava, né, era 5 horas da manhã. Aí foi passando e a dor intensificando, aí eu peguei e acordei o meu marido, né? Aí eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, vamos acordar, tá doendo. Aí ele falou assim, mas calma, não dá pra ir pro hospital agora, quem vai ficar com o Benício, né? Que a gente tem o pequeno, que não tinha ninguém aqui pra ficar com ele. Daí a gente pegou e ligou pra minha sogra, acordamos ela, né? Aí ela pegou e falou assim, vou levantar aqui e já tô indo pra ir. Nisso ela chegou aqui, era umas 7h30 da manhã, só que nesse meio tempo de 5 horas até 7h30 da manhã, as dores só foram piorando. Mas eu não conseguia cronometrar, porque vinha assim uma dor, aí vinha uma dor fraca, depois uma dor forte, eu não sabia se tinha que cronometrar todas as dores, enfim, não sabia se a contração estava vindo de 5 minutos, não fazia ideia, porque estava muito estranha essas dores, assim. Aí eu cheguei no hospital, tava com muita dor lá, e aí até me levaram de cadeira de roda, assim, eu tive a Liz, né, tanto a Liz quanto o Benício, no Hospital São Luís do Anália Franco, aqui em São Paulo. E então eu cheguei lá na maternidade, ela viu que eu tava sentada no sofazinho esperando ser chamada, né?
e uma das meninas lá viram que eu tava sentindo dor, pegaram a cadeira de roda e me levaram lá pra dentro enquanto meu marido fazia a ficha, abria a ficha, né? E aí nisso eu fui lá pra dentro, aí a enfermeira já foi me examinando, né? Porque ela faz o primeiro atendimento. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu tô com muita dor, já avisei meu médico que se eu não tiver com dilatação, eu vou optar pela cesárea. Daí ela virou pra mim e falou assim, calma mulher, você vai conseguir normal sim, fica tranquila. Eu tive normal faz 6 meses, meu filho nasceu e foi tudo tranquilo, você vai conseguir sim. Então ela meio que me deu um ânimo ali, né? Aí passou um tempo, eu fiquei aguardando lá pra ser chamada, né, pela médica. Aí o meu marido fez a ficha, tudo, e ele entrou comigo na sala, né, quando a médica me chamou pra examinar. Ela me examinou, era em torno de umas 8h30, mais ou menos, tá? Quando ela me chamou pra examinar. E aí ela tava fazendo exame de toque, e aí ela falou assim, nossa, você tá com 4 centímetros de dilatação. E nisso que ela tava, né, fazendo exame de toque, ela falou assim, opa, 4 não, tá com 5 agora. Acabou de dilatar mais um pouquinho. Dela, você vai conseguir sim. E aí ela perguntou, você chamou o seu médico? Ou se você quiser, a gente faz o seu parto aqui, né, com a gente, eu faço o seu parto, né, a plantonista falando. Aí eu falei assim, não, eu avisei meu médico e provavelmente ele vai vir pra cá. Aí nisso ele me respondeu, né, ele falou assim, como que tá aí? Daí eu expliquei que eu tava com 5 centímetros de dilatação. Aí ele falou assim, olha, daqui a pouco eu tô chegando. Aí nisso, o meu marido foi abrir a internação lá, né? E pra eu ir pra sala, até então eu ia pra sala de pré-parto. Só que daí a médica falou assim, não, você já vai pra sala de parto porque você já tá com 5 centímetros de dilatação. Então eu já fui pra sala de parto, uma sala assim maravilhosa, grande, espaçosa, só ficou eu e meu marido lá. O médico chegou era em torno de umas 10 e pouco. E aí a gente colocou música, a gente ficava andando pra lá e pra cá. Enfim, foi assim, tava super tranquilo. Só que as contrações começaram a ficar fracas. Então eu já não tava mais sentindo tanta dor. Aí eu já comecei a ficar um pouco desesperada, porque eu falava assim, poxa, a dor quando tá chegando perto de nascer, a dor vai intensificando, né? E a dor simplesmente tá parando. E aí eu começava a agachar, eu ficava agachando, andando pra lá e pra cá no quarto, sabe? Enfim, e as dores não intensificavam. Opa, pequenininha que acordou. Enfim, e aí as dores não ficavam fortes. E aí, quando o meu médico veio me examinar, aí ele falou assim, ó, você tá com 6 centímetros de dilatação. Mas isso já era 1h da tarde. Então, assim, das 8h30 até 1h da tarde, eu só tinha dilatado 1 centímetro. Então, eu fiquei desesperada. Eu falei pra ele, o que dá pra fazer? Aí eu falei, dá pra induzir, dá pra aplicar, dá pra colocar ocitocina? Ele falou assim, dá. E aí, nisso, ele chamou uma enfermeira, aí colocou o acesso e ele colocou a ocitocina que ia aplicando a cada 5 minutos, assim, que não era aquela coisa que vinha, tipo, de uma vez só. Então, eu ficava andando, né, com acesso pra lá e pra cá. Oi, filha, você acordou? E daí eu ficava andando pra lá e pra cá, e com acesso e a ocitocina sendo, né, aplicada em mim. Só que assim, não senti dores muito fortes. Não achei que... Porque eu tinha uma concepção de que a ocitocina ia me fazer sentir muito mais dor do que o normal. Mas eu não achei. Não sei se é porque em mim as contrações estavam um pouco fracas, né? Mas não achei que com a ocitocina piorou, assim. Enfim, aí eu fui pra banheira pra tentar... Porque dizem, né, que a água quente, né, e a banheira ajudava a dilatar mais. Então eu fui pra banheira e aí quando eu saí da banheira, o médico me examinou de novo. Nisso que eu fiquei na banheira, eu almocei, o Rodrigo me deu na boca, né, enquanto eu tava dentro da banheira, enfim. Aí quando eu saí da banheira, o médico veio me examinar e falou assim, você ainda tá com 6 centímetros de dilatação. E ele falou assim, você tá com 6 centímetros, mas o seu colo do útero, ele tá muito grosso, precisa afinar.
Deu, ai, doutor, pelo amor de Deus, o que dá pra ser feito? Porque, assim, na minha cabeça eu falava assim, ai, só falta eu passar por tudo isso e ainda no final não conseguir afinar o colo do útero e eu ter que ir pra uma cesárea. Então, o meu maior medo era esse. Então, eu ficava andando, tudo que falava que dava pra fazer, eu tava fazendo. E a minha doula não pôde estar comigo no parto, porque o médico, ele não aceitava plano de parto, né? Ele falou que ele não costumava fazer parto dessa forma. Então acabou que... Porque eu fui falar da minha doula só no final da gravidez, assim, pra ele. Ele falou que ele não era acostumado a seguir nenhum plano de parto. Então acabou que ela precisava de uma autorização dele pra entrar no dia, né? E aí acabou que não deu tempo de fazer essa autorização e aí ela não esteve comigo, o que fez muita falta. Mas, né, paciência, deu tudo certo mesmo assim. Aí, ele falou assim, olha, pra melhorar, pra afinar, dá pra você ir pra bola, né? Só que nessa que ele tava me examinando, minha bolsa estourou. E aí, no que minha bolsa estourou, veio uma dor assim surreal, surreal. Eu gritava de dor, eu gemia de dor. Porque até a bolsa estourar, a dor era suportável. Mas depois que a bolsa estourou, foi uma dor assim surreal, surreal. Aí eu fui pra bola e nisso aquele líquido quente escorrendo. Mas assim, eu tava já berrando, porque eu já tava já na partolândia que fala, né? Porque eu já tava delirando de tanta dor quando a bolsa estourou. E aí eu falava, doutor, eu quero analgesia, eu quero analgesia. Aí ele falava assim, espera, com 7 centímetros dá pra aplicar. E aí, faltava 1 centímetro só, eu falei, vou fazer de tudo, mas nisso eu já tava com muita dor. E aí eu lembro que a enfermeira ensinou uma massagem, né, pro Rodrigo fazer nas minhas costas. E aí, nisso o Rodrigo veio fazer a massagem nas minhas costas, só que parecia que ele queria que eu sentisse mais a dor da massagem dele do que a dor que eu tava sentindo em si. E aí eu comecei a gritar, eu falava pra ele, some daqui, tipo, vamos away. Eu já tava, tipo, delirando já. Aí, saí da bola, né, passou uns minutos, eu saí da bola, aí o médico foi me examinar de novo. Daí ele falou assim, bom, você já tá com 7 centímetros de dilatação. Daí eu falei, glória a Deus, já pode aplicar analgesia, né? Só que isso eu pensando, né, gente, porque eu já tava na partolândia mesmo, já tava delirando, eu já tava, tipo, em outra dimensão. Daí ele falou, ó, vou chamar a médica, né, pra ela aplicar a analgesia. Aí nisso ela chegou, e aplicou, eu nem olhei pra cara dela, eu lembro que eu tava com tanta dor, assim, que eu só falava assim, aplica logo isso daí. Aí eu abracei o Rodrigo e ela aplicou nas minhas costas, né, analgesia, e ela deixou um acesso para aplicar mais um pouco, caso o efeito passasse, né. E aí nisso eu não senti mais nada. Aí ela veio e ainda trouxe sorvete, eu chupei sorvete nesse período e tal. Aí ele falou, aí o meu médico explicou, ele falou assim, olha, o medo da analgesia é de você não tá sentindo mais dor e você parar de fazer força e o seu parto não evoluir. Aí eu falei, não, doutor, vai evoluir sim. Daí ele falou assim, então quando vir a contração, você faz força. Só que eu não tava sentindo, eu não sabia quando vinha a contração. Aí, e ele pegava na minha barriga e falava assim, ó, tá vindo a contração, faz força, faz força. Só que nisso ele entrava e saía da sala, porque, né, a gente não sabia quanto tempo ia demorar isso, né? E aí, como eu queria que fosse rápido, eu comecei a fazer muita força. E assim, o tempo todo, independente de estar vindo contração ou não, eu tava fazendo força. Aí, quando ele entrou pra examinar de novo, ele falou assim, já tá coroando. Aí ele começou a me preparar começou a me preparar pro parto normal em si, né? Ele começou a colocar um monte de coisa em mim, colocou um saco embaixo assim, e eu tava deitada na maca mesmo, e foi daquele jeito, foi deitada. E só que nisso, o meu maior medo era da anestesia parar, né? Passar o efeito na anestesia. E eu já tava sentindo que tava passando o efeito na anestesia. Aí ele falou assim, não, fica tranquila que ela vai aplicar mais um pouco. Então, antes da Liz nascer, ela aplicou mais um pouco de anestesia em mim, de analgesia, e eu não senti nada. E aí, sim, foi questões assim de 10 minutos que ele falou assim, tá coroando. Foi coisa de 10 minutos, ela nasceu. Aí ela nasceu às 4h07 da tarde, às 16h07.
com 3,220 kg e 47 centímetros. Nasceu linda. Assim, o único problema é que ela não veio diretamente no meu colo, que era uma coisa que eu queria muito. Então, por isso que eu senti falta do plano de parto, porque no plano de parto a gente coloca tudo isso lá, né? Mas como meu médico não trabalhava com isso, eu acabei, né, deixando pra lá. E no meio, né, quando ela tava pra nascer, ele perguntou pra mim, você quer não, né? Ele perguntou, eu posso fazer um cortezinho da epísio, né? E assim, eu queria tanto que fosse mais rápido, que eu acabei falando, pode. Só que no meu plano de parto eu tinha colocado que não. Então, como não segui o plano de parto, então acabei que deixei fazer a epísio, né? Então eu tive 2 lacerações e mais o cortinho da epísio. Enfim, gente, foi isso. Passou depois a anestesia, né? Ele tirou a placenta, ele me costurou, passou a anestesia e eu não sentia mais dor nenhuma. Foi assim, surreal. Eu queria muito parto normal justamente por isso, por conta da recuperação, né? Por conta de eu poder fazer as coisas com meu filho mais velho sem, né, precisar me recuperar de uma cesárea, por exemplo. Então, por isso que eu queria muito um parto normal. E aí, assim, a recuperação foi tranquila. Só essa epísio que ela dá uma agonia, uma aflição. Na hora de ir no banheiro, na hora de fazer o número 2, então nem se fala. Mas assim, coisa de uma semana, os pontos já caíram sozinhos e passou tudo, sabe? Então, foi assim, uma experiência incrível. Eu não senti dor nenhuma. E se eu pudesse, não, porque eu não pretendo ter mais filhos, mas se caso eu viesse a engravidar novamente, eu passaria por tudo de novo, porque foi bem melhor, né, eu ter tido o parto normal do que a cesárea por conta da recuperação. Então é isso, gente, esse foi o relato do parto. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aí que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo!